Bom dia. A paz. Continuamos aqui no frio. Hoje é sexta-feira, véspera do sábado. Deixar bem frisado isso, né? Apertem os cintos. Que a janela do sábado do Senhor está chegando. Hoje é dia 31 de julho, né? De 2026, eu sempre erro. E no calendário bíblico, 17 do mês de Av, que é o quinto mês, né? Como todo o calendário, a gente sempre relembra algumas coisas que aconteceram, como cunho histórico. Ariadne, bom dia. Oi, linda. bom dia, Ariadne. A lembrança de calendário e de festas, principalmente orientadas por Deus na Bíblia, não é para que a gente enalteça a data ou as festas, nunca. É para que a gente lembre de tudo o que aconteceu no passado, reflita nos erros que eventualmente não foram nossos, ou se foram nossos, né? Colocar na mesma pauta, mas de antepassados, porque aqui também, né, em Deuteronômio, que é a fração do Paraxá de hoje, a gente vai ver de novo que toda vez ele pede para Moisés ou para alguém que são os seus enviados, profetas, mensageiros, né? Lembrar que tudo ele fez, e se não foi ele que fez, ele permitiu por alguma brecha que nós demos, quebrando aliança com ele. A Jaque. Oi, bom dia, Jaque. Então, o alerta que sempre fica, principalmente quando a gente se aproxima do sábado do Senhor, que é um mandamento, e tá ali, a gente acabou de ver um mandamento, quarto mandamento, né? Independente de narrativas atualizadas de quem quer que seja, né? Ou de direcionamentos que a gente aprendeu ao longo da vida, né? E, de novo, eu sempre ressalto, eu tomo o meu exemplo, né? Daquilo que eu vivi e daquilo que eu fugi também. E agora, porque ele me alcançou, na graça de Jesus, eu, dia após dia, busco ser melhor do que ontem. E é difícil, porque a carne briga, ela é um ser vivente, né? E este ser não quer morrer, não quer desaparecer. É da raça humana ou de toda a criação. A gente briga para não morrer, mas a nossa visão de morte é muito limitada, porque só diz respeito àquilo que o olho da carne consegue enxergar, e não o viver eterno junto com ele, que é o espírito guardado. Por isso essa briga que tanto Paulo e tantos outros citam, para que a gente busque a ele nos fortaleça com a palavra no espírito, e nós possamos nos aproximar, criar intimidade com ele e perder eventualmente este medo da morte, da carne, né? Porque isso é só uma passagem, e eventualmente, e ele já provou que ele é tão dono de tudo, que tantos fizeram o milagre de ressuscitar a carne. Sim. Mesmo que esse milagre seja temporário. Como temporário? Lógico, a pessoa foi ressuscitada, mas depois ela morreu. Não tem ninguém que foi ressuscitado que continuou vivo, a não ser um, que o Pai ressuscitou e está sentado à direita dele, né? Pode? Pode. Agora... Caiu uma coisa aqui, é só para lembrar.
ele sempre lembra, né? Não cai uma folha da árvore sem que eu saiba. Só para lembrar. Não, agora cedo eu estava conversando com ele sobre essa questão de calendário, do tempo do Senhor e tal. Oi, Mari, você conseguiu! Oi, Mari. Bom dia. Que maravilha, minha irmã. Oi, Thales. Bom dia, meu irmão. Bom dia, irmão. Ai, que dia feliz. Então, o que acontece? Eu estava conversando com Deus sobre essa questão de se posicionar no tempo dele e tal. E ele bom dia. Ele falou assim pra mim, filha, não tem o fuso horário, né? Então, ó, agora aqui em São Paulo... Ele é sábio na explicação. Agora aqui em São Paulo, né, são 9 horas e 15 minutos. Uhum. Sei lá, minha mãe tá lá no Texas agora. Tem diferença são de algumas 3 horas, né? Tem amigo nosso que tá lá em Portugal. É outro horário. É outro horário. Tem né? gente que eu conheço que tá lá em outro extremo. Eu vou ligar pra minha mãe e falar, não, você tá errada, não é, são 9h15. Não faz sentido, gente. Ela só está posicionada numa perspectiva diferente da minha. Uhum. Então, nós estamos em tabuleiros diferentes da vida, que em algumas casinhas eles se cruzam com a casinha que meu irmão também está, e que a gente consegue trocar ideia, ó, nossa, eu também penso assim, também é assim pra você? Ok, mas até com que a gente vive, né, como marido e mulher, que é uma só carne, tem casinha que a gente não tá com os dois pés juntos, porque sabe? a visão é diferente. E porque a jornada é individual também. Sim. Né? Então, não, às vezes o Senhor derrama, né, uma revelação para um irmão em relação, sobre prazos e tudo mais, e na sua perspectiva, de onde você está olhando, aquilo não está acontecendo. Não quer dizer que está errado, ou que a pessoa, sabe, entendeu errado. Não, para ela tá certo, né? Por isso que toda vez que alguém entregar algo de Deus para você, você precisa no seu secreto falar, papai, isso se aplica pro fuso horário que eu tô, né? E aí ele vai te dar a direção que serve para você. Agora, quem não pratica o secreto, né, com Deus, tá sempre aí, sabe, surfando na onda de todo mundo e não consegue cumprir a sua própria jornada, entende? E isso é muito sério. Porque se apega a detalhes que não fazem muito sentido, porque a essência, a carta que ele deu para nós ontem, depois da oração, diz tudo. Nunca o ser humano vai conseguir estar no meu calendário e no meu relógio. Não há como. Mas eu conheço a intenção do coração. Então se prendam a isso, porque até na Bíblia, quando a gente pega lá os livros de Marcos, Lucas, tem diferença. Os evangelhos têm diferença de um para outro. Um fala que ele curou um cego, o outro era 2. São perspectivas diferentes. Independente disso, ele curou. Ponto. Não tem como escapar. Então, isso não quer dizer que de repente vai chegar uma mensagem minha, eu não vou acreditar porque o pai falou isso e cada um... Não. Se ele mandou uma mensagem, reflita. Entre no secreto com ele e diga, pai, a pessoa que recebeu a mensagem estava num determinado ponto, mas a mensagem veio para mim. O que eu tenho que filtrar que é meu e o que eu tenho que filtrar que isso diz respeito a outra pessoa. Cada um na sua evolução, mas todos no mesmo caminho. Só tem um caminho. O tabuleiro é Jesus, entendeu? Né? E quando... Ai, caramba. Ele fica entrando no meio da conversa.
Você tem que entender que a sua mulher tá ficando velha igual você. Igualzinho. É. Igual não, ela é mais bonita. Bom, vamos lá. O senhor, vamos entrar na palavra que depois eu lembro e daí eu volto aqui. Hoje, a Paraxá está em Deuteronômio, capítulo 11, vai do versículo 10 ao versículo 21. Faz só uma oraçãozinha pra gente, né? Pai, obrigado por estarmos nesse 5º mês do seu calendário, nesta visão, neste entendimento nosso. Mês de Av, 17, né? Onde existiram acontecimentos que estão registrados na internet, busquem. É importante a gente aprender a buscar isto, né? E nos dê a clareza e o seu entendimento daquilo que serve para cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, e nós agradecemos aqueles que dedicaram um tempo ao Senhor, acompanhando a live ao vivo, né? Live ao vivo, tá bom? Né? E que também no seu tempo estarão escutando isso no gravado, né? Nós agradecemos a todos que compartilham a palavra, porque quanto mais a palavra for distribuída, mais irmãos que ainda não conhecem podem ser alcançados pela sua mensagem, Pai. E é isso que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrei. É que ele sempre faz analogia para mim do quebra-cabeça, né? Então, todos nós estamos com uma missão de formar completar o quebra-cabeça. Só que ele, às vezes, vai dando uma pecinha para cada um, que são essas mensagens, mesmo que a gente esteja em fusos diferentes. Não só fuso de tempo, mas fuso de entendimento, sabe? De aprendizado, tal. Mas não é porque a jornada individual e eu tenho que levar tudo para o meu secreto que eu não vou deixar, que eu vou deixar de entregar essas mensagens. Porque a pecinha que ele me entregou pode servir encaixando com a do meu amigo, entendeu? Com a do meu irmão. E aí encaixou, beleza, estamos cumprindo a missão juntos, tá? A pegada é essa. E o desenho é dele. Muitas vezes a gente tem uma interpretação, cai nisso também. Eu acho que esse desenho é assim, mas chega a peça do outro irmão e coloca, e aí muda completamente aquilo que a gente tinha de visão. E isso é para o todo, né? Quando a gente entende, o derramar é como a pedra no lago. Você joga a pedra e ela faz isso. Bom, vamos lá, capítulo 11, versículo 10. Porque a terra de que vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram. Lá vocês tinham de semear e precisavam regar todas as plantações como se rega uma horta. Ele já está pedindo aqui, olhos espirituais, tá? Qual é o nosso Egito? É quando a gente só vivia na carne, não conseguíamos escutar todas as orientações do Espírito Santo, então a gente tinha que fazer tudo sozinho, né? Nos garantindo apenas no próprio conhecimento humano, né? Enquanto que o Senhor está nos levando para a Terra Prometida, onde eu não preciso mais me firmar só nisso, sabe? Ele vai esclarecer aqui, ó. Lá, vocês tinham de semear e precisavam regar todas as plantações como se rega uma horta, mas a terra de que vocês vão tomar posse é terra de montes e vales, onde não falta chuva. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, toma conta pessoalmente. Os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. E ele sempre fala, olha, dos meus filhos eu cuido pessoalmente. Nossa, com tanto filho assim, o Senhor consegue dar atenção exclusiva e personalizada para cada um? Claro, Ele é Deus. Ele está dentro de nós. Ele, né, é onipresente, onipotente, onisciente. E aí ele continua aqui. Se vocês obedecerem... Então, ó, se vocês obedecerem fielmente
a todos os mandamentos que eu estou transmitindo hoje. E se amarem o Senhor, o seu Deus, e o servirem de todo o coração e de toda a alma, então darei chuva sobre a terra de vocês no tempo certo, as primeiras e as últimas de cada ano, para que vocês possam recolher os seus cereais, o seu trigo, e produzam muito vinho e azeite. E haverá ricas pastagens para o seu gado, e vocês terão comida com fartura. Ou seja, ele já colocou lá as sementes na natureza, os passarinhos para espalhar tudo, né? Mas presta... Ele vai derrubar a chuva, né? Justamente para que tudo isso frutifique. Você precisou plantar? Não precisou, porque toda a geografia do local favorece. São montes e vales, a água escorre para baixo, não vai faltar água na plantação, você não precisa nem se preocupar com irrigação, né? Isso tudo eu tô com olhar físico, mas eu tenho certeza que o Ralf tá com olhar espiritual, vai. Uhum. Senão ele começa a se contorcer. Senão eu esqueço. Vai. Oi, Débora, bom dia. Bom dia, Débora. Fala. Olhar espiritual. Prestar atenção naquilo que ele pede para escrever, né? Ele não falou, vocês vão colher uva e azeitona. Vocês vão produzir muito vinho e azeite. Processo. Ele não disse que a pessoa ia ficar parada esperando, não. Iam produzir. E como que produz vinho? Esmagando a uva. Como que produz azeite? O estrangular da azeitona. É isso que ele está mandando dizer. Não fiquem parados. Eu dei dons, eu dei capacitação. Venham a mim, me busquem e eu forjo vocês, né? É aquilo que eu falo para os meninos, né? A forja, ela no momento ela chega a machucar, porque forjar, para quem já viu, eu já vi o processo de forja dentro de indústrias, né? Você derrete o metal, tira as impurezas, é igual a limpeza do ouro, tira as impurezas, deixa ele puro, mas ele está líquido, metal líquido. Aí você coloca na forma, e aí você prensa e bate ele para chegar, para pegar o formato que você quer. Isso ele faz com a gente. E dói, porque quando você era minério, você estava lá na terra, tranquilo. Ele tirou você da terra e começou a esquentar. Estava ficando gostoso, aí começou a ferver. Doeu, né? Processo. Aí você se acostumou com aquele calorzão e falou, beleza, né? Não vai mais passar disso. Aí começa a esfriar, ele joga água fria para dar têmpera e começa a bater em você, né? Para pegar a forma, para chegar do jeito, e quando acaba, fica aquela beleza. Por quê? Porque ele falou, isso tudo é só processo. Agora você é espada, vai pra guerra. Eu tô com você. Isso me lembra de uma das vezes que, assim, nós ainda estamos num ambiente em que, por vezes, eu chorando, né, falando, Senhor, me tira daqui. Socorro. Né? E aí ele virou pra mim uma vez e falou, filha, eu preciso de um forno e eu preciso de pessoas que estejam continuamente aquecendo esse forno para forjá-los. Então, isso é providência minha. Você vai ser contra o que eu tô falando? O que eu tô produzindo para vocês? Isso não é coisa do inimigo, entendeu? Não foi culpa sua, foi da tua carne que escolheu tá aí. Não, Jó, tá? É providência minha. Você quer forjar ou não quer, né? Se entrega. E aí sim senhor, não reclamei mais, assim, não naquela intensidade, né?
Mas toda vez que eu dou um escorregão, que eu falo, que dá uma vontadezinha assim de reclamar, ele me lembra disso, né? Do forno e da forja. E que as pessoas ainda vou agradecer pela forja, entende? A Ariadne está falando assim: ó Jesus, como esse maná tem alimentado tanto, glória a Deus. Amém. A Jaque, sim, revelação riquíssima. A É Mariana, pra eis-me todos. aqui. Aí, Mariana, toca aqui, ó. Os 3 amigos de Daniel estavam lá. Eu não nego a minha fé. Ok, então aumenta a fornalha 7 vezes. Exatamente. Beleza. Nós não jogamos 3 lá dentro, por que tem 4? Ele tá vivendo isso junto com a gente. Ele tá com a gente. O tempo todo. E aí ele continua aqui, versículo 16. Tenham cuidado, porém, para que o coração de vocês não seja enganado, e vocês caiam no erro de servir e adorar a outros deuses. Vocês estão indo lá pro bem bom agora, né? Você sai do forno todo bonitão, papapá. Eu sou o cara porque eu resisti a isso, aquilo e tal. E aí, cuidado, porque isso provocará a ira do Senhor, e ele fechará os céus para que vocês não tenham chuvas nem colheitas. Né? Lembrando que servir a outros deuses. Nossa, só imagens e coisas e isso. Não. É tudo que tira Deus da prioridade que nós precisamos e coloca alguma coisa ou pessoa no lugar de Deus, inclusive o nosso ego. Senhor Rafael, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Nosso amigo lá de Sinop. Opa! Mari, ela falando, dói, vamos embora, mas vamos embora, né? É isso aí. O Júnior o Júnior, marido da Carol. Seja bem-vindo, querido. Chama a Carol para vir aqui também. Nossos amigos lá do interior, aqui do interior de São Paulo. Bom, aí ele continua aqui. Cuidado, né? Porque isso provocará a ira do Senhor, ele fechará os céus. E assim vocês desaparecerão em pouco tempo da boa terra que receberam do Senhor. Portanto, gravem essas minhas palavras no coração e na alma de vocês. Amarrem estas instruções nas suas mãos como constante lembrete e fixem-nas nas suas testas entre os seus olhos. Então, por isso que os judeus têm, acho que é tipo um negócio que eles vão amarrando assim na mão, sabe? E o Senhor tinha muito disso naquela época. As vestes. Né? Que as vestes ajudavam a manter a fé. Só que hoje, né, nós precisamos ter esse olhar espiritual, onde a partir do momento que Ele nos deu o Espírito Santo, e Ele mora em nós, né? Ele é que refresca a nossa memória constantemente, né? Você vê que ele deixou escrito aqui. Vou gravar, né? Nas mentes e nas almas. Nas suas testas e entre os seus olhos. Aqui, ó. Glândula, né? Pineal é mais atrás. Mas tem um... Ok, não vamos entrar nesse mérito, mas, assim, ele já está remetendo a Jesus. Sim. E aí ele diz também, versículo 19: ensinem essas leis aos seus filhos, conversem a respeito delas quando estiverem sentados na sua casa, quando estiverem andando no caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Não deixem de falar de mim, né? Escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Fazendo assim, vocês e seus filhos viverão muitos anos na terra que o Senhor prometeu dar aos seus antepassados, e isso durará enquanto houver céus acima da terra. Ou seja, para sempre no tempo da terra. Sim. Vamos lá. Assim, depois que a gente lê essa porção da Torá, né? Ou Pentateuco, né? Cada um chama de um jeito. Nós também pedimos ao Senhor uma palavra de direção para o dia, tá? E não que isso já não tenha sido uma direção incrível, muito, mas eu digo ele revela uma palavra especial para o dia, né? Para quem está aqui com a gente. Então vamos lá, Pai, é a tua vontade na tua palavra.
Ele nos deu a palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Ele pediu para ler o capítulo, mesmo que vá tá bom. intensificar aqui a mensagem, tá? Ele pediu para dar o contexto. Então, assim, naqueles dias, os filisteus reuniram seus exércitos para outra guerra contra Israel. Venham e nos ajudem a lutar, disse o rei Aquis a Davi e seus homens. Naquela época Davi estava abrigado entre os filisteus, no campo inimigo, debaixo da proteção do rei Aquis, né? Porque ele estava fugindo de Saul, certo? Então, Davi concordou. Logo o rei verá como podemos ajudar de verdade. Se é assim, você será meu guarda-costas enquanto eu viver, disse Aquis a Davi. O inimigo falando que o futuro rei inimigo, né, seria o guarda-costas. Olha lá. Nessa ocasião, que muitas vezes também, quem é do nosso povo nos persegue. Mas é o que estava acontecendo. Mas aquele que a gente achava que fazia parte, que era inimigo, vai e confia na gente. Então, por quê? Né? Porque ele diz sempre: eu conheço o coração, a intenção do coração de cada um. O seu olhar é limitado. Você acha que todo o povo daquele lado é inimigo, mas tem meus em todos os lugares. Exato. E ele já está dizendo isso aqui. Ele já está dando discernimento para Davi aqui, né? Já deu. E aí ele diz: nessa ocasião, Samuel já tinha morrido, e todo Israel tinha chorado a sua morte. E Samuel tinha sido sepultado em Ramá, sua cidade natal. O rei Saul tinha expulsado do país todos os médiuns e adivinhadores, que eram pessoas que ficavam conversando com os mortos para tentar adivinhar e saber das coisas, né? Aqui tem uma observação, ou os que consultavam os espíritos, isso mesmo. Os filisteus acamparam em Sunem, e Saul e os exércitos de Israel acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o enorme exército dos filisteus, ficou tremendo de medo e consultou o Senhor quanto ao que deveria fazer. Porém, o Senhor não lhe deu resposta, nem por meio de sonhos, nem por Urim. O que era Urim? Era um objeto usado para se conhecer a vontade de Deus, né? Nem por meio de sonhos, ou por intermédios de profetas, né? Porque Deus já tinha tirado a unção dele. Acabou por ser. Então Saul deu ordens aos seus auxiliares: vão e procurem uma médium, ou seja, uma mulher que invoca os espíritos, de maneira que eu possa consultá-la. Eles encontraram uma em Endor, ou seja, um abismo chama o outro, né? O cara já não estava... Quer dizer, quantas vezes a gente não está escutando Deus, ele está lá em silêncio, e aí você está ali ansioso, aflito, e numa dessas pode, escorregar e consultar o que não deve, né? E aí ele continua: Saul então se disfarçou, usando roupas comuns em vez de usar suas vestes reais. Ele foi à casa da mulher à noite, acompanhado por 2 dos seus homens. Ele disse a ela: eu quero falar com um homem que está morto. Pode fazer subir o espírito desse homem? Gente, eu estou lendo a Bíblia, tá? Para aqueles que falam: não, tem que estar na Bíblia. Está aqui. Está na Bíblia. Então vamos lá. E a mulher disse: o Senhor certamente sabe que Saul mandou matar todos os médiuns e os adivinhadores. Por que o Senhor está armando uma cilada para mim, para que eu seja morta? Então quer dizer que os médiuns e adivinhadores realmente não adivinham as coisas? Claro que adivinha. O inimigo tem poder, gente. Porém, Saul fez um juramento pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal virá sobre você por isso. O cara ainda pega e tem a cara de pau de jurar pelo Senhor fazendo isso. Cuidado com os juramentos com o nome dele, porque ele cobra tudo. Finalmente, a mulher concordou e disse: pois bem,
A quem o senhor quer que eu faça subir? Faça-me subir Samuel, respondeu Saul. E quando a mulher viu Samuel, ela soltou um grito e disse a Saul: o senhor me enganou, o senhor é Saul. Não tenha medo, o rei disse a ela. O que você está vendo? Eu vejo um ser como um Deus que sobe da terra. Ela era um profeta, né, gente? Então, né? Ele era um dos ou o profeta, né? Ele perguntou: qual é a aparência dele? Ah, é um ancião subindo em volta de um manto, respondeu ela. Então Saul entendeu que era Samuel e se curvou com o rosto no chão. Vamos lá. Eu vou ser bem honesta aqui e imparcial nessa leitura. Existe uma corrente de entendimento que diz que aqui era o inimigo se fazendo passar por Saul para enganar tanto a mulher quanto o rei. Perdão, se fazendo passar por Samuel para enganar tanto a mulher quanto o rei, tá? E existe uma outra corrente de pensamento que diz: de fato era Samuel. Ou seja, é possível acessar os mortos? Ah, é possível. Devemos? Não. A Bíblia é clara, o Senhor é claro, não mexe com quem está quieto. É proibido, eu não quero que faça. Ponto final. Porque as forças de lá sabem e elas podem te enganar. Então, não importa se quem pensa X ou pensa Y, não é para fazer. A partir do momento que você faz o que Deus não mandou fazer, vai dar ruim. Certo? Bom, continuando. Por que você me perturba? Samuel aqui, supondo, né? Samuel, por que você me perturba trazendo-me de volta? Samuel perguntou a Saul. Agora minha pergunta é: se de fato fosse um engano do inimigo se fazendo passar por Samuel, a Bíblia não diria isso? É uma pergunta honesta, tá? Mas a Bíblia está dizendo que era Samuel perguntando a Saul. Ok. E aí Saul responde: porque eu estou muito angustiado. Os filisteus estão guerreando contra nós e Deus me abandonou e não me responde por profetas, nem por sonhos. Por isso eu chamei o Senhor para que me diga o que eu devo fazer. Quer dizer, enquanto o cara está vivo, falando tudo que Saul devia fazer, ele não obedecia. Aí quando o calo aperta, até o cara estando morto, o Saul quer correr atrás. Né? A Mariana, eu acredito que era Samuel mesmo. Samuel, porém, respondeu: por que vem perguntar a mim se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? Samuel já estava no peito, assim, né? Ele fez conforme disse que faria por meu intermédio. Ele tirou o reino das suas mãos e o deu ao seu rival Davi. Tudo isso aconteceu a você porque você não obedeceu às ordens do Senhor quando ele estava irado com os amalequitas. O Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã, ó o aviso, e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. E o Senhor vai entregar o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Obrigada, pai. Obrigada, pai. Mariana, você sabe do que eu estou falando, né, Mari? Obrigada, paizinho. Esse foi o fragmento desse capítulo onde ele me pediu para alertar, né? Exatamente aqui. Exatamente. A Mari falando: Samuel, eu aqui na glória e você vem me perturbar. Não, ele pediu para eu ler de novo. Sim, senhor, pai. Ele falou, ó, letrinha por letrinha aqui. Então, Saul entendeu que era Samuel e se curvou com o rosto no chão, né? E o Samuel falou: por que você me perturba trazendo-me de volta? A gente não sabe se ele estava na glória, tá, Mari? Porque Jesus ainda não tinha descido para ir lá buscar todo mundo. Tô aqui conjecturando. E aí Saul responde: porque eu estou muito angustiado. Respondeu Saul: os filisteus estão guerreando contra nós
E Deus me abandonou e não me responde por profetas, nem por sonhos. Por isso eu chamei o Senhor para que me diga o que devo fazer. Quer dizer que quando os profetas trazem mensagens que não são tão agradáveis, você nega, manda eles embora. Isso aqui não é de Deus, né? Não quero ouvir. Mas quando você está angustiado, você vai buscar. É isso. Ou seja, aqueles lembretes todos dos paraxá, do Deuteronômio, dizendo lá, Moisés falando para o povo, lembrem-se de tudo o que Deus fez para livrar vocês do Egito. E aí Deus falando, povo teimoso e desobediente, eu tirei vocês do Egito com maravilhas, mas o Egito não saiu de vocês. Vocês não querem que o Egito saia de vocês, né? E aí Samuel responde, por que vem perguntar a mim se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? Ou seja, eu não sou da tua turma mais, filho, eu estou com Deus, sabe? Eu estou com a Rafaela, bom dia, querida, seja bem-vinda. Bom dia. Eu tô com Deus, não me perturba não, sabe? Eu não vou entregar nada do que você quer. E aí ele dizendo, Deus te abandonou, você negou, ele tirou a unção. E quem era Saul? O primeiro rei escolhido por Deus para o povo, por exigência do povo, porque Samuel naquela época foi o último juiz. E ele ficou muito irado e triste, e orando para Deus, ele dizia, olha o que o povo está querendo. E Deus falou, faça o que eles querem, eles não estão negando você, estão negando a mim, né? E aí ele continua aqui, Samuel falando para Saul, ele fez conforme disse que faria por meu intermédio. Ele tirou o reino das suas mãos e o deu ao seu rival Davi. Sendo que Davi nunca viu Saul como rival, tá? Não. Quem começou a ver assim foi Saul, porque principalmente depois da batalha contra Golias, em que Davi vence, e aí a mulherada fica cantando, Davi é o cara, tal. Não, isso foi depois. Quando ele quer casar com a filha de Saul e Saul manda ele matar 100 dos inimigos, ele verdade, mata mais, aí a mulherada tá lá dizendo, Saul matou não sei quanto e Davi matou milhões. Exato. E aí vem vem a inveja, vem, né? E aí começa a perseguição, né? Só que o Senhor pediu para falar sobre a desobediência que de fato tirou o reino de Saul. Jaque, peraí. Mas eu acho que se você está alinhado à vontade do Pai, a mensagem se torna mais agradável. Quando você está longe, a mensagem vem de exortação, que claro é para nosso bem. Tem esta visão, mas a gente, como no início a gente estava explicando, muitas coisas estão em dimensões ou horários diferentes. A gente estava fazendo a correlação com fuso horários, né? E quando vem uma mensagem que um escolhido dele, que já está num horário, manda para alguém que está em outro horário, ele tem um entendimento, e muitas vezes ela é meio ríspida, diferente daquilo que você gostaria de receber. É que tem horários e personagens também. Então, que nem aqui eu tô lendo como Davi. Para mim tá servindo dessa forma. Esse é o discernimento que ele tá me dando. Mas talvez alguém leia e pense, cara, eu tô meio Saul nessa história. Aí vai ser exortação, entende? Mudou perspectiva. Mas voltando, o que de fato tirou lá atrás o reino de Saul e foi dado a Davi, e olha só, Davi foi ungido muito antes da desobediência de Saul. Porque, né, o Senhor já sabia, ele tem a visão do todo, né? Do futuro, pá. Quer dizer, as coisas já tinham acontecido no mundo espiritual, né? Deus já estava ciente que aquilo só ia se manifestar. E aí ele já falou, vai lá ungir Davi. Mas a desobediência que deu fruto a Saul perder o reino foi em relação aos amalequitas. Lembra que a gente estudou isso esses dias?
Porque lá atrás os amalequitas, eles foram contra Israel, né? E essa dívida ficou por anos e anos e anos, até que o Senhor, nessa guerra de Saul contra eles, fala: vocês vão arrasar tudo, e não é para ficar com nada, e não é para ter dó de acabar com todos, não importa quem, principalmente o próprio rei dos amalequitas, né? E Saul não obedeceu. Ele poupou a vida do rei dos amalequitas e ainda ficou com alguns despojos, né? Animais, riqueza. E aí quando Samuel chega e vê aquilo, ele, cara, lascou. Você desobedeceu, né? E Samuel chora por Saul, tá? Mas ele vai lá, pega o rei e mata Samuel. Entendeu? Samuel fala: o Senhor mandou, tem que obedecer. É este o exemplo. Não tem conversa, sabe? Então, e o Senhor foi misericordioso, porque essa não foi a única desobediência dele, mas foi a derradeira. Os amalequitas traíram. Eles atacaram pelas costas, e quem ficava atrás das fileiras de quem estava lá no deserto, isso foi ali, né, no Êxodo, né, estes amalequitas atacaram os judeus pelas costas, ou os israelitas, né, no caso não existia judeu ainda, né, e pelas costas, e quem estava nas costas eram os mais fracos, os velhos, crianças e tal, e isso ficou guardado, né? A vitória veio, né? Foi dura, mas ela veio por Deus, né? Mas isso ficou guardado. E o que Saul deveria fazer? Primeiro, obediência, e segundo, não ficar com nada daquilo que era impuro, porque se estava com aquele povo que Deus já tinha condenado, a ordem era clara, né? Você buscou alguma coisa? Gente, aí? Desculpa estender um pouco, mas ele realmente pediu para a gente recapitular essa história, tá? Com atenção. Então ele diz, quando lá em Êxodo, capítulo 17, dos versículos 8 ao 16, foi o primeiro confronto, né, na região de Refidim. Então, a tática de ataque dos amalequitas, tá, foi um ataque surpresa, covarde, atingindo a retaguarda do acampamento, atacando os cansados, fracos, idosos e crianças que ficavam para trás, como o Ralf falou. Né? Aí o que acontece? Moisés enviou Josué para liderar as tropas em campo enquanto subia ao cume do monte com a vara de Deus. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel prevalecia. Enquanto as abaixava, Amaleque vencia. Arão e Ur sustentaram os braços de Moisés até o pôr do sol, garantindo a vitória. Então, sabe? Nós sempre precisamos de amigos assim por nós, né? E pelo povo. E aí, qual foi o decreto divino aqui? Após essa batalha, Deus declarou guerra perpétua contra Amaleque e ordenou que sua memória fosse apagada da terra devido à crueldade do ataque inicial. Isso está em Êxodo 17, dos versículos 14 a 16, e Deuteronômio 25, versículo 19. Aí, após o episódio dos 12 espias, quando Israel se recusou a entrar em Canaã por falta de fé, Deus decretou que peregrinariam 40 anos no deserto. Tentando reverter a punição sem a aprovação divina, um grupo de israelitas decidiu invadir a terra por conta própria. Os amalequitas e os cananeus desceram das montanhas e derrotaram os israelitas em Ormá, pois a presença e a proteção de Deus não estavam com eles. Vai entrar em guerra que não é sua, vai. Né? Até que depois, durante os séculos seguintes, os amalequitas associaram-se com outros povos para oprimir Israel historicamente, com os moabitas, com os midianitas, né? E aí veio o juízo e a queda do rei Saul.
Anos mais tarde, com o estabelecimento da monarquia, Deus ordenou ao primeiro rei de Israel, Saul, que executasse o juízo definitivo, né, por tudo que haviam feito desde o Êxodo. E então era para destruir totalmente o povo e tudo que lhes pertencia, sem poupar despojos ou o rei. E a desobediência de Saul, né, que ele poupou o rei Agag, né, e os melhores animais do rebanho. E culpou e falou que ficou com medo do povo e dos guerreiros, ou seja, ele ficou com medo mais dos homens do que de Deus. Quantas vezes o Senhor nos dá ordens ou nos faz promessas e que a gente, por medo do mundo, né? Ah, meu Deus, o que vão falar? Vou passar fome. Ou o que vão falar? E por aí vai, a gente acaba, né, desobedecendo ao Senhor. Então, a obediência parcial de Saul na guerra contra Amaleque foi o ato de rebeldia que custou o trono. Então, assim, existem desobediências e desobediências. Todo dia a gente, às vezes, deixa um detalhe passar batido. Mas tem coisas que são extremamente graves. E o Senhor frisa isso. Ele não deixa a gente, sabe, cair enganado. Ele frisa isso. E aqui, mesmo frisando, Saul não se aprumou. A Rafa Leite, irmã, confirmação da palavra do Senhor. Amém, Rafa, divide aí com a gente. Tem um final aqui? Não, isso aqui é o fim. Aqui é o fim. Mari, você tá aí ainda? Dá um oi, por favor. Se você estiver, papai tá pedindo para você cantar aquele louvar o hino, que o Senhor está voltando. Eu vou te chamar aqui, tá? Deixa eu chamar ela. Peraí. Você, não importa se você tá descabelado, se você tá na cama, ele mandou, tem que obedecer. Zoeira. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Surreal. Ele tem dessa, você sabe? A configuração dessa nova série de lives está sendo essa. Ele está chamando os dele para agrupar e fazer parte e dividir, né, tudo aquilo que a gente tem com os irmãos, porque ele derrama para um e para outro, para todos, né? Amém. Amém. Vocês sabem, né, da minha situação, então Sim. ignorem o rosto e a voz. A voz tá linda. Eu nem imagine para cantar, mas ele pediu, vambora. Deixa eu pegar aqui meu... É o 5, peraí, gente, 5, 4, 7. Hino da harpa. Uhum. Para quem não sabe, o Senhor pediu para que esse hino fosse cantado em todo o lar daqui de casa e a gente tem para a geração eleita e hoje ele está trazendo para cá. Amém. Senhor, vamos lá. São transados, seu trabalho aqui fim, a carreira desses santos, essa vida do Senhor, os bons cheiros terminaram cedo, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor.
O rei está voltando, o rei está voltando, está soltando os santos lá da rei, o rei andando, ele vem nos buscar. Ouvindo e dos pais ao encontro Deus que aparece além do velho tempo perto, sua pregação é notícia em toda a os Cristo já voltou, o rei está voltando, o rei está, a trombeta está para os santos cantar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Hoje é a festa, o céu está se bem-vindo, Senhor, o som das vozes nós ouvimos em aleluia, Cordeiro indo para lá, o rei voltando, o rei está dando a trombeta voando, santos transbordando. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, e venha. Amém. Aleluia. Então, gente, eu realmente não nasci para cantar, só para adorar. Então, só de vez em quando. Cortou um pouquinho, mas o senhor falou, não importa, ela precisa louvar, porque isso faz parte da sua cura, tá? Amém. E ele vai te deixar novinha em folha. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Eu recebo. Então, faz uma oração para a gente encerrar a live. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estar aqui. Eu agradeço muito a vida dos teus filhos, meus irmãos. Agradeço essa oportunidade de estar participando dessa live. Muito, Senhor, pelo Senhor ter permitido que eles voltem com esse maná diário que está sendo tão enriquecedor para todas as nossas vidas. Agradeço pela vida de cada um, por aqueles que ainda vão. Peço que o Senhor, Pai, que o Senhor venha a iniciar o nosso dia, que o nosso dia venha a ser contemplado com a tua bênção, com o teu amor, os teus anjos destrepados ao redor de nós, guardando, nos protegendo, e que o Espírito Santo venha aos nossos passos, à nossa mente, no nosso dia, Pai. Em nome de Jesus, eu já te açucaria e eu peço
conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Te amo, amiga. Fica com Deus. Também. Beijo em Beijo. todo mundo que estava aqui. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo.